Olá, boa tarde a todos. A Galvanize Brasil tem a satisfação de saudar todos os amigos e parceiros que estão presentes no nosso primeiro webinar junto à LEC. Eu queria agradecer a toda a equipe LEC Brasil por ter nos convidado a realizar essa webinar para todo esse público, que para nós, como eu falei, é muito especial, a nossa primeira live. E eu queria, em nome da Galvanize Brasil, agradecer a presença de todos. E, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Loureiro, sou diretor regional Sudeste da Galvanize Brasil, e vamos iniciar o nosso webinar com o tema Vantagens da automação integrada do programa de compliance. Bom, antes de mais nada, eu vou falar rapidamente sobre a minha pessoa. Eu estou há 18 anos na Regional Sudeste da Galvanize Brasil. A Galvanize Brasil opera desde o ano de 2002, onde nós iniciamos a operação estruturada em todas as regiões do país. Eu cuido da Regional Sudeste, que compreende alguns estados do país. Eu também tive a oportunidade, a felicidade, nos últimos 18 anos, de trabalhar em projetos de alto impacto na área de GRC para o Brasil, entre eles os da Andrade Gutierrez, através da Diretoria de Auditoria e Compliance, liderada por Eduardo Stein. Tive a oportunidade de trabalhar também com alguns projetos na Vale. Atualmente, nós temos o maior projeto de compliance tributário. Também tivemos um projeto recente numa das maiores mineradoras do país, que é a Tronox, e tivemos a felicidade, inclusive, de termos o reconhecimento internacional do nosso projeto. E nesses últimos 18 anos foram anos de grande aprendizado. Nós estamos ainda nessa trajetória, né, de aprendizado e consolidação e criação de um novo modelo de GRC para o mercado brasileiro. Inclusive, como eu comentei, já somos referências para muitos projetos internacionais. Então, é um orgulho fazer parte da Galvanize Brasil, é um orgulho fazer parte desse processo de amadurecimento no mercado brasileiro de GRC, e é um orgulho agora nos juntarmos à LEC. Bom, falar rapidamente de como está estruturada a nossa estratégia de ofertas para o mercado GRC. Nós iniciamos, há 18 anos atrás, atendendo prioritariamente ou majoritariamente o mercado de auditoria interna, e à medida que o mercado de GRC foi amadurecendo ao longo dos anos, inclusive acompanhamos todo o processo de amadurecimento com a instituição do IBGC Brasil, o próprio IA Brasil, logo depois foi também feita a transição da Audibra para o IA, como está estruturada, a LEC, que chegou agora nos últimos anos. Então, nós viemos amadurecendo e acompanhando esse processo de maturidade do mercado brasileiro de GRC. Por isso, hoje nós temos diversos projetos que atuam nas 3 linhas de defesa. O nosso conceito, desde sempre, a proposta, desde sempre, é integrar as 3 linhas de defesa, sejam elas na primeira, na segunda ou na terceira linha. E como é que isso se dá? Hoje nós temos projetos que começam na terceira linha, na área de auditoria, mas que naturalmente migra. Esse projeto acaba tendo a necessidade de migrar para a segunda linha de defesa, como a área de gestão de riscos, controles internos e compliance, que é o tema de hoje. E, de certa forma, quando esse projeto ele é bem sucedido, na segunda linha, naturalmente a primeira linha de defesa, que são os maiores interessados em mitigar os seus riscos corporativos, que são os donos desses riscos, esse nosso projeto acaba evoluindo para a primeira linha de defesa, e não por acaso, hoje quase 50% dos nossos projetos estão localizados na primeira linha de defesa. É uma curiosidade, né? E isso demonstra o quanto o mercado brasileiro tem acrescentado competências na primeira linha de defesa, a ponto da primeira linha já estar madura em algumas empresas para monitorar e cuidar dos seus riscos com o apoio da segunda linha e da terceira linha de defesa. Então, por isso, nós temos vários projetos na área financeira, como o CFO, tanto para conciliação financeira, IFRS, SPED fiscal, contábil,
como as áreas de recursos humanos têm o e-social, como nós temos as áreas de segurança da informação com o IT, o COBIT, vários projetos para apoiar nessa área de segurança da informação, da mesma forma que temos projetos para segregação de função e mitigação desses riscos de acesso. Então, a primeira linha de defesa, hoje, para nós, é um público muito especial, porque eles são os donos dos riscos e nós é que temos como missão em apoiá-los para que eles possam mitigar e, junto com a área de compliance, com a área de riscos e controles internos, implementar esses controles. Mas falando pontualmente agora da área de compliance. A área de compliance é uma área que nós começamos a atuar há muitos anos atrás por conta do mercado financeiro. Então, nós atendíamos o Banco Central e a área de fiscalização do Banco Central para apoiá-los no trabalho das fiscalizações das circulares em todos os bancos do país. À medida que isso se expandiu, amadureceu, os bancos também adotaram a mesma prática do Banco Central, no que diz respeito à mitigação dos riscos de compliance e cumprimento das circulares do Banco Central. E isso eu estou falando de mais ou menos 15 anos atrás, né? Então, isso era o que nós tínhamos efetivamente de compliance naquela época. À medida que o compliance veio amadurecendo, à medida que empresas multinacionais vieram implementando as suas políticas, como a FCPA, como empresas europeias, com o CABRIBE, e recentemente a lei brasileira, a 12.846, onde todas as empresas brasileiras agora devem cumprir, ter um programa de anticorrupção estruturado, então nós amadurecemos também com esse processo de monitoramento e de programa de compliance. Então, por isso, hoje nós temos o projeto de compliance estruturado e integrado para atender os 9 pilares de um programa de compliance, assim como a LEC preconiza, mas não somente isso, principalmente integrado com as outras linhas de defesa, com gestão de riscos, que riscos faz parte de um desses pilares, dos 9 pilares de um programa de compliance, como também controles internos, que também faz parte do programa, entre os 9 pilares do programa de compliance, e, por fim, a própria auditoria interna, que também faz parte desse processo. Então, hoje, a nossa abordagem é uma abordagem integrada, a nossa solução já está preparada para atender as 3 linhas de defesa de forma integrada, e, inclusive, com as próprias auditorias externas, que tem diversas auditorias externas que utilizam a nossa solução no Brasil e no mundo. Falando um pouquinho agora da Galvanize. Eu sei que tem muita gente que já trabalha com a nossa tecnologia e tem muita gente que não conhece ou ouviu falar. Então, vou falar rapidamente, atualizar todo mundo, tanto para quem já conhece, que houveram mudanças significativas recentemente no perfil institucional da empresa. Bom, até o ano passado, até maio do ano passado, maio de 2019, a Galvanize chamava-se ACL. Então, muita gente que está no mercado há muitos anos provavelmente deve estar estranhando esse nome Galvanize. Na verdade, esse nome Galvanize tem um pouco mais de um ano, e a ACL era a empresa até então conhecida até aquele momento. O software ACL e a empresa ACL tinham o mesmo nome. Essa empresa foi fundada em Vancouver, no Canadá. Na verdade, esse projeto que acabou culminando na empresa ACL era um projeto de software encomendado pelas Big Four na década de 70, então nós estamos falando aí de um software bastante maduro. Foi o pioneiro, então foi o primeiro software voltado para o segmento de auditoria e, quiçá, o próprio segmento de GRC. Então, nós estamos falando de em torno de 40 anos atrás. E esse projeto de software encomendado pelas Big Four foi pensado para atender os trabalhos de auditoria de campo, para acessar qualquer informação em qualquer sistema e trabalhar com grandes volumes de dados e ser uma solução que fosse fácil, que não fosse uma solução pensada para um profissional de TI, e sim para qualquer profissional que seja formado em administração, economia e finanças, que é a maioria dos profissionais da área de GRC. Então, o software foi um sucesso, se espalhou pelo mundo inteiro, e em 1987 esse grupo de pesquisa saiu da Universidade de Colômbia do Canadá e fundou a empresa ACL em Vancouver. De lá para cá, a empresa não só é pioneira, como é a líder até hoje, tanto em soluções de GRC, com o conceito de Data Analytics integrado. Então, a ACL, até 2019,
manteve essa marca e, por conta de uma grande aquisição que a ACL fez de uma empresa líder na área de GRC de IT nos Estados Unidos, conhecida como RSAM ou ORSAM, essa aquisição motivou, então, a ter uma reestruturação e, nessa reestruturação, resolveram, então, ter uma nova marca chamada Galvanize. Então, a Galvanize hoje é a antiga ACL. Então, para quem estava na dúvida ou estava ainda um pouco confuso, essa é a explicação. E, atualmente, a Galvanize está aí há mais de 32 anos, presente em 135 países e mais de 7 mil empresas atendidas. Aqui no Brasil, nós atendemos em torno de 80% a 90% das maiores empresas brasileiras e alguma dessas 3 linhas de defesa. Então, nós temos projetos na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, temos empresas que atendemos as 3 linhas ao mesmo tempo, e atualmente aqui no Brasil nós atendemos mais de 400 empresas em todo o país. Para quem quer estudar um pouco mais sobre o assunto, existem 2 relatórios, tanto de empresas de pesquisa da área de tecnologia, chamado Gartner, muita gente já conhece, e a Forrester, são os 2 principais institutos de pesquisa. Então, tanto na Gartner, no relatório do Gartner, quanto no relatório da Forrester, nós aparecemos como os líderes no segmento de GRC, tanto do ponto de vista de liderança de mercado, como também de inovação. Atualmente, como eu comentei, dentro da nossa base de clientes, nós temos diversos tipos de atividades. Então, nós atendemos todos os segmentos de negócio. A área de energia, mineração, telecom, financeiro, manufatura, prestação de serviços. Então, hoje nós atendemos todas as áreas de negócio, varejo, enfim, uma infinidade de segmentos de negócio que a nossa solução hoje dá suporte. Falar rapidamente da plataforma, como é que ela está estruturada, principalmente nesse momento de fusão das plataformas que existiam da ACL e da ORSAM. Qual foi a proposta da ACL e por que ela fez essa aquisição? O que motivou essa aquisição? Pelo aumento dos riscos de cibersegurança, os eventos de riscos relacionados ao tema cibersegurança nos últimos anos, haja vista a última eleição dos Estados Unidos, que foi muito influenciada por esse tipo de situação, eventos como o WannaCry, atualmente as legislações especiais voltadas para a proteção de dados, como na Europa, a GDPR, no Brasil, a LGPD. Então, são temas que vêm ganhando relevância e os riscos relacionados a esse tema têm aumentado significativamente. Então, a Galvanize fez a aquisição da ORSAM, que é líder nesse segmento nos Estados Unidos, que possui todos os módulos para atender a esse tipo de tema que é muito técnico e muito especialista, como, por exemplo, análise de vulnerabilidade de redes. Não é um assunto muito comum para um profissional de compliance, na hora que for tratar LGPD, ele ter que tratar disso. É um assunto difícil, espinhoso, ele precisa de ter um apoio de alguém de segurança da informação. Mas com a nossa plataforma integrada, isso torna-se mais transparente, mais simples, mais fácil, porque a ORSAM já tem essa disciplina. E como é que isso se dá? Bom, nos nossos módulos do lado esquerdo, que vocês estão vendo, temos os módulos voltados para a área de compliance, que é o Compliance Bond, para a área de gestão de risco, o Risk Bond, para a área de auditoria, o Audit Bond, para a área de controles internos, o Controls Bond, para a prevenção a fraudes, o Fraud Bond, e o ACL Robotics, que, para quem já conhece, é o nosso módulo de Data Analytics. Então, pensando que você vai ter o teu programa de compliance, a sua avaliação de compliance, suas normas, inclusive a norma e os requisitos da LGPD ali dentro, você, em algum momento, vai precisar, numa fase do projeto, de fazer o assessment de vulnerabilidade dos sistemas. E aí que entra o complicômetro, né? Porque você tem que envolver alguém de TI, e nessa hora complica tanto para o profissional de TI, que precisa de uma ferramenta específica para fazer essa análise de vulnerabilidade das aplicações, e aí que entra os módulos da ORSAM, que estão aqui do lado direito. Então, no lado direito, nós teremos o módulo de análise de vulnerabilidade, análise de cibersegurança, gestão de terceiros, incidentes de TI ou IT GRC. Então, toda essa parte que trata exclusivamente da política de TI está envolvida a ORSAM
para complementar, justamente facilitar esse trabalho, por exemplo, da LGPD, mas não é só exclusivo para a LGPD, para tantas outras demandas que nós temos, por exemplo, como a própria certificação SOX, que está em muitas áreas de compliance, tem que tratar da SOX para cumprimento dos relatórios e da certificação anual, como tantos outros eventos de risco de cibersegurança. Então, por isso, a plataforma hoje está totalmente integrada, existe um roadmap onde a Orsan está liberando esses módulos integrados a essa plataforma. Essa plataforma toda chama-se HighBond. Então, o HighBond é a plataforma que contém todos esses módulos integrados de forma nativa e transparente para vocês. E com um diferencial. Nós trabalhamos orientados a dados. Então, qual é a diferença de trabalhar orientado a dados? É porque você vai conseguir buscar dos seus sistemas os fatos e os dados diretamente para a sua avaliação de compliance, diferente de você estar baseado somente no processo ou no mapeamento de um processo. Nós conseguimos recuperar os fatos e os dados diretamente. Então, eu estou pedindo, o pessoal está colocando algumas perguntas, me orientaram aqui para que vocês possam colocar as perguntas para o final, por favor, para que a gente possa centralizar todas as perguntas. Fiquem à vontade, podem postar, por gentileza, todas as perguntas aí no chat, e ao final nós estaremos respondendo. Então, para concluir, a nossa plataforma é 100% integrada, ela contém todas as disciplinas de GRC, incluindo o IT GRC, mas com foco em Data Analytics, onde o dado vai conseguir nortear todo o seu processo de avaliação de compliance, de riscos, de auditoria, de controles internos. Bom, e aí, conhecendo um pouco mais sobre esses módulos, né? O módulo ACL Robotics. O módulo ACL Robotics, como eu comentei, é o módulo que trata de análise de dados. Então, todos os dados que você precisa analisar para uma certificação SOX, para uma LGPD, para uma norma e os requisitos de uma norma que você precisa recuperar a informação. Por exemplo, eu tenho uma lei que eu tenho que cumprir, uma norma interna ou externa, e que esses dados, para eu poder saber se eu estou cumprindo aquele requisito, essas informações estão armazenadas no sistema da companhia, no sistema financeiro, no sistema de RH, no sistema contábil, enfim. Então, eu consigo, com o módulo ACL Robotics, integrado ao HighBond, ao Compliance Bond, nesse caso, ele recuperar essas informações do sistema e já entregar a você a informação e a evidência pronta para que você possa, então, analisá-la e avaliá-la dentro do seu processo de compliance. Então, o Robotics, ele já traz consigo todo o processo de, por exemplo, você conseguir se integrar ao SAP, a TOTS, Oracle, IBS, ou sistemas legados, ou até mainframe. Ele não tem limite de volume de dados, então você pode trabalhar na casa de milhões de registros, isso é um outro diferencial, é uma plataforma muito poderosa, e você não precisa de ter uma super máquina, um super servidor para trabalhar com esse volume de informações. Um desktop, um notebook, você consegue trabalhar com grandes volumes de informações. E ele já traz consigo também os conceitos de inteligência artificial, por exemplo, com o machine learning. Para que serve o machine learning? Para que você possa, inclusive, prever o que possa vir a acontecer e se antecipar a eventos de riscos, usando modelos estatísticos que já estão previstos dentro do ACL Robotics. Então, isso é importante dizer. Por quê? Porque ninguém aqui é cientista de dados. Então, a ideia é trazer esse universo que é limitado aos cientistas de dados para os usuários que não dominam essa disciplina. Então, nós já temos diversos usuários formados em economia, em administração, que são profissionais de compliance, de risco, de controles internos, de auditoria, que utilizam, por exemplo, o machine learning, e que não é uma exclusividade desse mundo de ciência de dados ou cientista de dados para poder se valer desses recursos. Então, isso é importante falar para vocês, e esses recursos já estão disponíveis no ACL Robotics. O Audit Bond, para quem é da área de auditoria, então você vai ter lá teu plano anual de auditoria, programa de trabalho, inclusive o programa de trabalho baseado em riscos,
usando o framework do IA, que é o IPPF, inclusive com alta avaliação com base no IPPF. E por que é importante falar desse modo para vocês que são de compliance? Porque, obviamente, se você tem a sua avaliação de compliance, uma LGPD, uma avaliação de requisitos e normas, uma certificação SOX e tantas outras demandas que você precisa cumprir dentro daqueles nove itens dos pilares de um programa de compliance, a auditorias interna será um dos clientes dessas avaliações. Então, se você tem isso num sistema só, vai permitir a auditoria já buscar de forma nativa, direta, essas informações quando eles tiverem que auditar. E aí a gente consegue gerar uma sinergia de ações entre a área de compliance e a área de auditoria. Da mesma forma que, como eu comentei, o compliance, com as avaliações de compliance no Compliance Bond. Então, o Compliance Bond vai permitir a vocês, vocês cadastrarem lá todo o programa de compliance. Então, você vai ter, começando pelo mapa de conformidade, que é um recurso onde vocês cadastram todas as normas, todos os requisitos das normas, associam esses requisitos controles da matriz de risco, ou seja, se você já tem uma matriz de riscos, ótimo, que você já vai poder colocar quais são os controles que atendem a determinados requisitos da norma. Eu vou mostrar um pouquinho, ainda hoje, da plataforma funcionando, tá? Então, você também tem todo o framework, vários frameworks que a Galvanize já popula com base nas boas práticas de mercado. Quais frameworks, por exemplo, nós temos? A anti-bribery. Então, se você precisa já ter um programa de compliance estruturado para avaliar o nível de maturidade, de aderência ao anti-bribery, seja para atender a FCP americana, seja para atender a UK-bribery, ou seja, até para atender a própria lei anticorrupção brasileira, no framework da Galvanize você já tem, dentro do Compliance Bond, esse programa pronto para ser avaliado, inclusive com questionários para serem encaminhados automaticamente às áreas. E isso é importante também citar. Da mesma forma que você tem o framework da certificação SOX. Muitas empresas têm que cumprir a certificação SOX. Então, você já tem, dentro do Compliance Bond, o framework do compliance, da certificação SOX, com base no curso 2013. Então, todos aqueles controles que devem ser testados com base no curso 2013, você já tem todos os riscos e todos os controles comumente testados. Ah, Carlos, mas eu posso cadastrar os meus riscos? Os meus não só pode, como deve. Mas isso é importante dizer que a plataforma já traz consigo essa base de conhecimento daquelas boas práticas e frameworks que já são conhecidos e necessários de serem implementados em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Continuando, nós temos também o Risk Bond. Então, o Risk Bond é onde nós teremos todos os riscos da companhia, principalmente aqueles riscos estratégicos que estão direcionados à alta administração. Então, o primeiro pilar, dentre os 9 pilares de um programa de compliance, é justamente estruturar o programa e atender à alta administração. E como é que nós vamos conseguir comunicar com a alta administração as ações mitigatórias que o compliance está empreendendo? Conectando o risco estratégico, que, por sua vez, conforme o COSO RM 2017, preconiza que aquele risco estratégico ele é o desdobramento do meu planejamento estratégico. Então, eu tenho meu plano estratégico que desdobra em riscos estratégicos e aquele risco estratégico vai estar conectado àqueles riscos operacionais de compliance que eu tenho que cumprir na LGPD, todos os requisitos de diversas normas, como uma possível certificação SOX, uma FCP, uma UK-bribery e tantas outras demandas que devem ser cumpridas. Então, é com o Risk Bond que nós vamos atender. Então, é importante também falar um pouco sobre o que nós já temos pronto para atender as empresas, porque nesses quase 40 anos que nós temos de atuação em todo o mundo, e aqui no Brasil mais de 20 anos, inclusive, nós temos a base de conhecimento com vários processos prontos para entrar, para ajudar a cumprir, por exemplo, todos os requisitos da norma para a lei brasileira trabalhista. Então, nós temos no modo de RH os principais testes de controle estruturados para o processo de folha de pagamento, benefícios e todo o programa de compliance para atender o compliance trabalhista. Da mesma forma, para o compliance
no processo de suprimentos e compras, principalmente no programa anticorrupção, onde nós temos lá todo o processo do BUC da OCDE implementado, junto com as recomendações do GAFI, do Grupo de Ações Financeiras, e o processo de suprimentos e compra é um processo crítico para análise de todo e monitoramento de fornecedores no processo anticorrupção. A mesma coisa acontece com o financeiro. Então, todos esses módulos, financeiro, gestão de contratos, tributário e controle de acesso, todos eles trabalham de forma integrada. E a nossa base de conhecimento possui para mais de 300 testes prontos, integrados aos programas e avaliações de compliance, sejam eles para atender uma SOX, seja para atender a FCPA, o CABRAIBRE, a 12.846, ou qualquer outra normativa interna ou específica que a sua empresa possa necessitar. Então, falando agora um pouco dos 9 pilares do programa de compliance e como nós suportamos eles na plataforma. Então, aqui nós temos os 9 pilares do programa de compliance, todo mundo já conhece, eu não vou entrar, obviamente, no detalhe disso, isso é o assunto que vocês dominam plenamente. O meu objetivo aqui é só direcionar como a nossa plataforma atende a cada um desses pilares. Então, o suporte à alta administração, como é que ele vai se dar na nossa plataforma? Utilizando o Risk Bond. O Risk Bond, como eu comentei, é onde nós teremos o mapa ou o heatmap dos riscos estratégicos, que é o desdobramento do que está conectado no planejamento estratégico da companhia. Da mesma forma que eu vou ter a avaliação de riscos de maneira geral, onde eu tenho também os riscos, onde eu vou ter lá o tratamento daquele risco. Então, como é que eu vou tratar aquele risco e como é que eu vou evidenciar para a alta administração quais são os programas, como é que está estruturado o programa de compliance que possa tratar esses riscos e mitigá-los. Então, no Risk Bond, nós faremos isso também. No que diz respeito ao código de conduta e políticas de compliance. Então, o código de conduta é algo bastante subjetivo, às vezes, de você testar, né? No que diz respeito a amenidades, presentes e outros assuntos que são pertinentes, política de viagens e tantos outros itens que estão dentro das normas do código de conduta e políticas de compliance, muitas das vezes é bastante subjetivo o teste. Então, o que nós temos no Compliance Bond é a capacidade de você armazenar o seu código de conduta, detalhá-lo com todos os requisitos dele e testá-lo. Como é que você pode fazer? Você pode fazer um teste objetivo, por exemplo, se for uma despesa de viagem, você consegue recuperar dados direto do sistema de viagens e testar. Isso é um teste objetivo, automático. Mas você pode também ter um teste substantivo, um teste que você pode solicitar à área evidências do que ela está cumprindo, inclusive encaminhar questionários e agendar aquele teste de forma recorrente. Então, o código de conduta, você pode cadastrá-lo conforme as normas existentes da sua empresa e, com base nessas normas, você avaliá-los para saber o quanto está aderente a empresa ou não ao código de conduta. A política de controles internos. Os controles internos, eles são responsáveis em testar os controles e ajudar as áreas a fazer a autoavaliação desses controles de forma recorrente. Então, no nosso caso, além de termos um módulo específico para atender a esses testes, com um painel de controles, onde cada área terão seus controles a serem testados para anexar as evidências, no tocante aos controles de compliance, nós conseguiremos integrar essas duas frentes, onde você vai ter todos os controles da empresa, independente do compliance ou não, e no caso do compliance, a área do compliance vai conseguir também monitorar, acompanhar a autoavaliação de controles que faz parte do arcabouço de testes que a área de controles internos deve implementar, por exemplo. A parte de política de treinamento e comunicação. Essa é uma parte que, para nós, é muito importante, obviamente, porque o programa de compliance ele passa diretamente pela formação da cultura de ética e conformidade da companhia, e toda essa parte de comunicação e toda a parte de treinamento, você pode cadastrar no sistema, acompanhar no sistema e monitorar o cumprimento dos treinamentos, onde cada área, cada colaborador, se cada um desses já foram treinados
dentro de toda a política da empresa, encaminhar todo o plano de comunicação para atualização das políticas de compliance, conformidade e capacitação, caso da necessidade de agendar um novo treinamento ou atualizar aquele treinamento. Então, o Compliance Bond terá também essa capacidade, ou tem essa capacidade de executar esse tipo de ação. Canais de denúncia. A nossa plataforma ela não é e não vai implementar o canal de denúncia. Canal de denúncia, você vai utilizar o seu parceiro ou a solução que você já elegeu. Porém, o canal de denúncia, nós sabemos que temos vários problemas no canal de denúncia e muitas das vezes, a maioria das denúncias que são colocadas, muitas das vezes, elas não vão à frente, ou porque são denúncias que são falsos positivos, são denúncias que muitas das vezes não vão gerar nenhum fato que realmente comprometa o processo, mas como eu vou separar quais denúncias eu devo investigar, quais não, né? Então, isso é um processo também que requer uma análise e que você já tem algum tipo de parceiro que faz esse tipo de análise até, inclusive. Mas como é que você pode ser mais assertivo nessa análise? Como é que nós podemos dar o suporte para ser mais assertivo e, principalmente, no caso de um problema real, já, inclusive, iniciar com um processo para dar sustentação para um processo de investigação, é preciso alguma evidência. Então, o Compliance Bond vai conseguir criar um workflow para ajudar nesse processo de preparação e análise da denúncia, inclusive recuperando os dados do sistema, se essas informações existirem em sistemas. Então, isso já vai dar suporte para ser encaminhado para uma possível investigação. Então, nós conseguimos, com um canal de denúncia, conectar no banco de dados das denúncias, fazer a análise delas, criar um processo de avaliação para elas e um workflow de investigação, para que possa, inclusive, conectar com os dados que possam gerar uma evidência para dar suporte à abertura de uma denúncia e depois a investigação a ela. Então, no Compliance Bond, vocês terão essa oportunidade de implementar também essa integração com os canais de denúncia que você já o possui. E como é que vai se dar, então, uma investigação de uma denúncia que foi realizada no canal de denúncia? Então, a denúncia foi registrada, lá no Compliance Bond, rodei um fluxo para recuperar as evidências, fazer as entrevistas, usei o ACL Robotics para gerar uma primeira evidência para enviar para a área de investigação. A área de investigação, o que ela vai fazer? Ela tem que cruzar os dados, analisar todas as informações que ela puder para que ela possa concluir aquela investigação interna. Então, o ACL Robotics é o módulo de Data Analytics que vai permitir justamente a área de investigação interna fazer esse cruzamento e essa análise. Nós temos dezenas e centenas de trabalhos realizados com a ACL Robotics, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, nas áreas de investigação. Então, a área de investigação é uma disciplina que, para nós, é bastante comum e bastante corriqueira, e a plataforma tem, inclusive, recursos específicos para investigação. É uma plataforma de data analysis focada para esse fim. Due Diligence. A Due Diligence, hoje nós atendemos tanto com a série Robotics, para que você possa cruzar os dados de um fornecedor, no momento que você vai aceitar aquele fornecedor ou não, no momento que vai aceitar o cliente ou não na sua base, ou até um colaborador que você está admitindo. Então, nesse momento da Due Diligence, você pode tanto usar o ACL Robotics, para que você possa, junto com uma lista de sanção da sua preferência, você importar esses dados da lista de sanção e fazer um cruzamento. Por outro lado, quando você nós falamos de fazer uma due diligence mais completa e também monitorá-la, muitas das vezes só fazer o cruzamento com as listas de sanções não será o suficiente. Por quê? Porque às vezes eu preciso, por exemplo, investigar os processos judiciais. Eu preciso investigar, inclusive, se esse fornecedor já foi meu fornecedor no passado, e se foi, quais foram os negócios que eu realizei com ele. Eu já tive contrato, já realizei pagamentos. Que pagamentos que eu realizei? Então, aí eu vou ter que ter um programa uma due diligence bastante mais completa. E aí que entra a nossa plataforma em cloud, conhecida como Risco Software, desenvolvida por nós,
pela Galvanize Brasil, para que a empresa já tenha todos esses testes integrados, tanto da parte relacionada a fornecedores, clientes e colaboradores, e com as transações, se existirem previamente, as transações, processos, transações que eu falo requisições de compras que você já realizou no passado, pedidos de compras, pagamentos, contratos, tudo isso estão no seu sistema. Então, o Risco Software já tem essa estruturação dos testes, e eu também vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E, por fim, a auditoria e monitoramento. Então, quando nós falamos de auditoria, nós estamos falando de acompanhar esse processo e garantir que esse processo realmente é eficaz. Então, tanto do lado do compliance, ele precisa continuamente estar reavaliando todos esses pilares, continuamente, como o próprio departamento de auditoria. Então, como eu havia comentado anteriormente, se você já tem todas essas evidências armazenadas no mesmo lugar, e a auditoria também utiliza essa plataforma, fica muito mais fácil de troca de informações e a própria auditoria acompanhar o nível de maturidade e aportar as evidências para que a auditoria possa avaliar esse programa. Por outro lado, a própria área de compliance vai poder acompanhar e monitorar esse programa utilizando o próprio Compliance Bond e também o próprio SL Robotics, que é a plataforma de Data Analytics integrada a todos esses outros módulos. Então, a ideia desse slide era tentar fazer um deparo. Obviamente, às vezes, isso não é exaustivo, às vezes tem uma coisa ou outra que a gente não vai conseguir contemplar aqui, mas era dar essa visão geral de como a nossa plataforma pode suportar a cada um dos 9 pilares do programa de compliance. Bom, vamos agora dar uma olhadinha como a plataforma funciona. Eu vou mostrar um pouquinho de como o HighBond, principalmente naquele conceito de riscos integrados com uma avaliação de compliance, como é que eu consigo ter essa integração e ter esses dois universos funcionando. Como eu comentei, é só uma demonstração. Aqui a gente não vai ter, nesses poucos minutos, a missão nem o objetivo de entrar no nível de detalhe, é só mais conceitual, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do HighBond. Vou colocar aqui em tela cheia. Bom, pessoal, então o que eu estou vendo nesse momento? Eu estou vendo, deixa eu até atualizar essa tela, porque ela pode ter perdido a conexão. Deixa eu só aproveitar e dar um... Deixa eu só... Legal. Ok. Já atualizei. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um heatmap, um mapa de riscos. Quem construiu esse mapa de risco? A área de gestão de riscos. Ok. E o que esse heatmap tem a ver, então, com tudo que nós estamos falando? É aqui que nós vamos ter o suporte da alta administração, vamos dar o suporte à alta administração para que a alta administração possa acompanhar os principais riscos, inclusive os riscos de compliance. Então, se nós olharmos aqui, do risco mais severo para o menos severo, então o primeiro risco é o mais severo, o segundo, e assim sucessivamente. E aí eu tenho o 6º risco, que aparece aqui, é o risco de corrupção. Então, o programa anticorrupção e anti-bribe FCPA. Então, vamos dar uma olhadinha como é que esse risco foi avaliado e como é que ele está posicionado. Então, essa empresa é uma empresa hipotética, na verdade é só uma demonstração, né? Então, é uma empresa que tem uma operação no Rio Grande do Sul. Então, eu trouxe isso aqui do meu mapa organizacional que foi criado. Coloquei aqui o impacto desse risco de corrupção lá no Rio Grande do Sul como médio e probabilidade alta, que me gerou um risco inerente de 6 pontos. Bom, com base em que eu avaliei isso? Em axiologia? Vamos dar uma olhada, então, com que base que foi avaliado. Então, eu tenho aqui conectado no Rio Grande doSul algo chamado um programa de anticorrupção da Lei 12.846, a FCPA e a UK Anti-Bribe. Essa empresa é uma empresa que deve cumprir, é uma multinacional que tem que cumprir os 3 programas de anticorrupção, né? Então, eu na hora de tratar, eu conectei uma avaliação de compliance e estou dizendo aqui para a alta administração que essa avaliação de compliance ela mitiga 50% o impacto e 50% a probabilidade. Com base em que eu estou dizendo que ela mitiga isso? Bom, aqui ao final eu vou conseguir ver o que está acontecendo aí efetivamente. Por quê?
Aqui é a minha avaliação de compliance, que vocês ainda não estão vendo, eu vou entrar nela para vocês enxergarem. Né? No momento, eu testei somente 20% até agora. Teve um teste aprovado até o momento. E o que ela me gerou de evidências até agora? Ela me gerou uma não conformidade, então está aqui a não conformidade, vendedores praticando preços acima do valor de tabela. Eu tenho aqui já o problema em aberto, o impacto de custo R$ 364 mil, o plano de ação em curso, bloquear valores unitários superiores ao valor de tabela e o período que eu estou executando essa avaliação de compliance. Então, aqui é uma visão da área de riscos, dando suporte à alta administração do que está acontecendo de todas as ações da área de GRC. No caso aqui, eu estou mostrando uma ação, que é a ação de compliance. Eu poderia conectar aqui também do controles internos, eu poderia também conectar aqui os trabalhos de auditoria. Nesse caso, eu estou conectando somente um trabalho de avaliação de compliance. Bom, então, vamos agora olhar como é que está essa avaliação de compliance. Então, aqui ao lado, eu tenho todos os meus trabalhos, vários trabalhos que eu estou executando de compliance. E aqui eu tenho o trabalho, justamente esse que está conectado à minha matriz de risco, o anticorrupção, anti-bribe e FCPA. Vamos dar uma olhadinha nesse trabalho. Bom, nesse trabalho eu tenho o processo cadastrado e tenho os riscos e controles. Vamos dar uma olhada quais são os riscos existentes que precisam ser avaliados. Então, eu tenho 3 riscos. Eu tenho risco de corrupção a funcionários públicos estrangeiros, funcionários públicos nacionais e os dispositivos contábeis e controles internos que eu preciso monitorar para garantir a mitigação desse risco. Quantos controles eu tenho? Aqui eu tenho um controle, nesse momento, que está mitigando esses 3 riscos. Então, esse controle ele prevê a segregação de função da negociação em 3 níveis, vendedor, supervisor e gerente, garantir sempre a participação de 2 colaboradores da empresa nas reuniões de negociação, e vou acompanhar e vou monitorar, cruzando dados, usando a nossa plataforma ACL Robotics e Risco Software para cruzar os pedidos de compras, para cruzar dados dos vendedores. Então, isso aqui é o controle. Né? Então, eu já cadastrei o risco, já cadastrei o controle, associei os controles ao risco. Aqui eu já tenho, inclusive, a avaliação de impacto e probabilidade desses riscos, né? E eu tenho a execução dos controles que vão me mostrar se esse controle é eficaz ou não, esse controle de compliance é eficaz ou não. Então, já tenho aqui o resultado do controle. Então, o analista de compliance, com base nas evidências. E que evidências? Ele fez a solicitação de evidências para a área. Então, essa aqui é uma solicitação de evidência que foi feita, que foi respondida pelo sistema. Como é que o sistema funciona? Você vai cadastrar uma solicitação de evidência, o sistema vai disparar um e-mail automático para a área. Para a área, ela não enxerga o sistema. Ela vai ver o e-mail, vai clicar no link e ela vai colocar o comentário e ela vai colocar a evidência. Para ela é transparente, não precisa nem de treinamento, porque todas as solicitações de evidência que você fizer, aqui é uma solicitação de evidência de um documento. Ela vai receber o e-mail, vai clicar no link, vai abrir a tela, vai colocar o comentário e o anexo. Mas eu poderia também, ao invés de solicitar um documento, eu poderia ter encaminhado um questionário de compliance com um checklist. Isso também é feito e também é possível. Então, vai depender da característica do trabalho que está se executando. Ora, eu posso pedir um documento, ora, eu posso encaminhar um checklist, tanto faz. Então, aqui eu tenho a solicitação de evidência, com base no que eu analisei, eu já coloquei aqui o resultado do teste, então encontraram 18 faturas com valores acima do preço de tabela. Posso clicar e arrastar e colocar um documento, um contrato, um documento do Word, Excel, como evidência de suporte. Inclusive, o sistema versiona, se você for alterando o documento aqui dentro, um Word, Excel, um Visio com desenho do fluxo, o sistema vai versionando automaticamente no resultado do teste. Inclusive, esse teste eu deixei rodando continuamente. Então, o sistema permite, inclusive, deixar agendado esse teste para continuamente ele ficar rodando. Olha quantas rodadas esse teste já foi executado, né? Então, ele já está me dizendo, inclusive, que esse teste ainda não foi respondido. Tem 99
atividade de controle que não foram respondidas, e tudo isso está em uma única visão centralizada. E, no final das contas, essa parte operacional do compliance do programa anticorrupção. Mas, afinal de contas, como é que a alta administração conseguiu ver isso? Porque eu peguei esse trabalho e conectei aquele risco. Ao conectar, tudo que eu cadastrei aqui, inclusive essa não conformidade, vendedores praticando preços acima do valor de tabela, que é a não conformidade, que foi produto do teste de controle de compliance, eu registrei essa não conformidade, coloquei o valor da materialidade, do impacto de custo, criei o plano de ação com 2 ações, enfim, com as datas de vencimento, nas datas de vencimento as pessoas vão ser notificadas, e tudo isso aqui que eu estou fazendo dentro desse trabalho, nesse momento, está aparecendo lá naquele dashboard de riscos. Então, é muito importante deixar isso claro, que agora nós temos a integração das 2 linhas de defesa, dando suporte à alta administração de tudo que nós estamos fazendo no programa de compliance. Isso aqui é só um exemplo, obviamente, cada empresa tem o seu modelo de programa anticorrupção, essa aqui era só uma demonstração prática, um pouquinho para vocês verem. E o que mais que eu tenho? Eu tenho também um mapa de conformidade. Para que vai servir o mapa de conformidade? Para eu cadastrar os requisitos e saber se esses requisitos eu tenho que cumprir ou não. Então, dentro do mapa de conformidade, nós teremos os requisitos, se ele é aplicável a uma empresa, se ele está coberto ou não, o racional que eu vou descrever, e se eu tenho uma matriz de riscos com os controles que mitigam esse requisito, como nós temos lá, aqueles controles, eu já conectei os controles a esse requisito. E ele me mostra, inclusive, quantas vezes esse controle foi testado, qual foi o resultado da última vez que esse controle foi realizado. Então, nós estamos vendo agora o mapa de conformidade, onde vocês vão cadastrar todas as leis e normas, não importa qual seja ela, seja a anticorrupção, seja a LGPD, seja a GDPR, ou seja, para nós esse aqui é o grande repositório de normas, leis, com seus requisitos integrados aos controles que vão ser testados nas avaliações de compliance, parecida com aquela avaliação que eu fiz agora. Então, o mapa de conformidade vai dar suporte aos requisitos e você acompanhar toda a execução desses requisitos. O que mais que nós teremos? Nós teremos também, como eu comentei anteriormente, os programas do framework padrão anti-bribe que já vem com a plataforma. Então, nós já temos um framework que já traz os principais processos. Ah, Carlos, está em inglês. Eu quero colocar em português. Sem problema nenhum. A plataforma, ela trouxe em inglês porque é uma plataforma usada em 135 países. Você pode traduzir, você pode colocar os seus novos riscos dentro do seu processo, cadastrar novos processos, colocar novos riscos aqui dentro e integrar todo o seu processo de anti-bribe, seja para o K-Bribe, seja para a FCPA. Da mesma forma que nós temos o programa da SOX padrão com base no modelo COSO. Se eu não estou enganado, são 19 processos, em torno de 190 riscos e 200 controles. Isso também já vem com o padrão da plataforma. Ah, mas eu tenho os meus riscos próprios, os meus próprios controles. Sem problema, você também vai poder cadastrar seus próprios riscos, seus próprios controles. Tá? Então, a ideia aqui era dar uma visão rápida, para que vocês possam ter uma ideia da plataforma. E eu vou, então, agora falar um pouquinho de como funciona a plataforma anticorrupção. Então, aqui era uma ideia para vocês verem um pouco do High Bond, né? Com Compliance Bond, com Risk Bond integrado. E aqui foi bem rapidinho, eu sei que, por conta do tempo, nós podemos, posteriormente, marcar uma reunião, uma apresentação um pouco mais detalhada. Falando um pouquinho agora sobre o programa anticorrupção. O programa anticorrupção, além de você ter que avaliá-lo, você vai ter que testá-lo, tanto para uma due diligence quanto para o monitoramento, para atender a 12.846, a FCPA, o K-Bribe. Então, a nossa plataforma, como eu comentei, nós temos tanto o ACL Robotics quanto a plataforma em nuvem chamada Risco Software, que ela integra o Big Data. O que é Big Data? O Big Data é todo o repositório que existe de dados abertos disponíveis na internet, como, por exemplo, dados da Receita Federal, dados de processos judiciais,
e tantas outras informações que são dados abertos e que a gente tem um motor de Big Data que consome essas informações e integram com listas de sanções para cruzar contra os seus cadastros de fornecedores, cadastro de clientes, cadastro de colaboradores na nossa plataforma. Então, como é que nós estruturamos isso? Como eu comentei aquela historinha, nós começamos com compliance lá há 15 anos atrás para atender o Banco Central, nas circulares, na época, as circulares de prevenção à lavagem de dinheiro, e aí nós evoluímos para até o programa da OCDE de antissuborno. Então, nós temos aqui os testes que preconizam as 40 recomendações do GAFI, que é o programa do Grupo de Ações Financeiras, também como o programa antissuborno da OCDE. E aí nós temos alguns fatos de exemplo, só para ilustrar. Né? Temos 3 pessoas aqui, que nós não temos a menor ideia quem são esses sujeitos, mas temos ali o Fadi Jamil Georges, o Leonardo Dias Mendonça e o Juan Carlos Abadi. Quem são esses sujeitos? Será que são pessoas, cidadãos comuns? Então, nós vamos ver que o senhor Fadi, por exemplo, é um camarada que é procurado, é um cidadão brasileiro procurado pelo Tesouro Americano e atuou na fronteira aí do Brasil-Paraguai no processo de narcotráfico. Como é um sujeito que trabalha com grandes somas de dinheiro, inclusive ele possui empresas abertas regularmente, não vai ser muito difícil de um cidadão como esse ter empresas abertas regularmente e estar usando essas empresas para lavar dinheiro e se relacionar com todas as outras instituições no mercado, inclusive a sua. Da mesma forma que nós temos o Leonardo, que lá no Pará estava envolvido com operações de ocultação de dinheiro ilícito e tem diversas operações com cabeças de gado, aviões, carros, motos e tudo mais. E o patrimônio dele é mais de 500 milhões de reais. E, por fim, o Juan Carlos Abadi, esse todo mundo conhece, muita gente já conhece, foi preso aqui no Brasil, com mais de 11 empresas abertas licitamente, e essas empresas operando, normalmente, com conta em banco, tudo funcionando, e um patrimônio de mais de $1 bilhão. Então, aqui é para que nós possamos ter uma ideia do nível de risco que todos nós corremos. Né? Então, por isso, a nossa plataforma ela tem como premissa cruzar os dados das listas de sanções, sejam as listas de sanções que vocês já usam, ou vocês usarem as listas de sanções que já vêm embarcadas na nossa plataforma, tanto faz, isso para nós é indiferente, mas com a metodologia que nós usamos é olhar, ter uma visão 360 graus. O que seria essa visão 360 graus? Usando ou risco software ou a série Robotics. Por que um ou outro? Porque tem empresas que muitas das vezes precisam usar algo de maneira rápida. Então, usar a nuvem é mais rápido para a implementação do projeto. Por outro lado, tem empresas que necessitam implantar internamente a solução dentro da própria empresa e aí nós temos uma série Robotics para instalar dentro da própria empresa. Tanto faz, ou um ou outro. Importa que essa tríade da corrupção, que envolve fornecedor, colaborador e cliente, muitas das vezes, olhar só o processo de cruzamento das listas de sanções não é o suficiente. Principalmente se esse fornecedor já está operando com a empresa, depois da due diligence, aquele colaborador já está trabalhando dentro da minha empresa e aquele cliente eu já estou operando com ele há algum tempo. Então, se faz necessário analisar os pedidos de compras, as faturas realizadas para esses clientes, os pagamentos e os recebimentos. Por isso, nós fazemos o processo 360 graus, não somente das listas de sanções, que aí vai olhar se a pessoa é politicamente exposta, se ele está em alguma categoria de risco de lavagem de dinheiro, que isso é o tradicional, mas, além disso, olhar toda a parte de relacionamento, sócios, pessoas que pertencem, que estão no conselho de administração dessa companhia, informações da Receita Federal, processos judiciais, e integrar o contas a pagar, o contas a receber e o processo de compras. Como é que nós fazemos isso? Né? Nós temos o cruzamento utilizando não só o CPF e o CNPJ, mas também para aqueles fornecedores e clientes estrangeiros, nós usamos o algoritmo que é capaz de fazer o cruzamento por nome quando não houver uma chave forte, principalmente se for um estrangeiro, não tem CNPJ nem CPF. Então, eu tenho do lado aqui um cliente meu, que chama-se George Bush, e na minha lista de sanção, George W. Bush. Então, seria possivelmente um ex-presidente dos Estados Unidos. Então, para nós conseguiríamos identificá-lo, mesmo com a grafia
armazenada de forma diferente, e assim sucessivamente. Como é que nós trabalhamos com os dados transacionais de clientes, fornecedores e colaboradores? Seguindo o modelo COSO. O modelo COSO, no cubo COSO, nós trazemos aí os objetivos de controle de autorização, precisão, completude, validade, eficiência, segregação de tarefas e regulação. E os processos empresariais, como requisições, pedidos de compras, contas a receber, contas a pagar e os pagamentos. Então, trazendo um exemplo simples, olhando aqui o subprocesso de pagamentos, dos objetivos de controle do COSO. Eu tenho autorização. Será que aquele meu fornecedor não tem alguém em conluio com esse fornecedor e quebrando a alçada de aprovação para que eu possa gerar transações para eles? Então, no nosso monitoramento anticorrupção pós-due diligence, nós acompanhamos isso, integrado ao seu SAP, seu TOTO, seu Oracle ABS, ou seu sistema legado que você desenvolveu todo o seu processo de controle interno da área financeira e suprimentos, por exemplo. E aqui, ao final, nós vamos ver um pouco do nível de cobertura que nós damos, não só na parte cadastral de fornecedores de clientes e colaboradores, como toda a parte relacionada, toda a parte que cobre as pessoas politicamente expostas, PLD, riscos de processos judiciais, dos tribunais federais e estaduais, e os processos corporativos, que é riscos em pagamentos, que pode ter alguma dissimulação ou ocultação de um fornecedor. O curioso é que nós temos dezenas de casos que a due diligence passa numa boa, mas ao longo da operação com aquele fornecedor, nós percebemos, através da dissimulação de um pagamento, que há algo errado. Então, nós monitoramos o comportamento desses pagamentos. Tem uma série de técnicas que nós implementamos aqui, que nós conseguimos entender ou ter algum indício de dissimulação. Da mesma forma, em pedidos de compras e requisições, onde nós conseguimos identificar um conluio, uma fraude e uma ação de corrupção. Então, esses processos corporativos eles se integram a toda a parte de cruzamento de dados do processo anticorrupção. E, para terminar, eu vou mostrar rapidamente aqui um pouco do dashboard de como funciona isso. Tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho desse dashboard. Então, aqui é um dashboard que nós temos já o resultado dessa análise, ou seja, eu já cruzei os dados dos meus fornecedores, já identifiquei que, de acordo com o fornecedor, ele está em alguma dessas categorias, ou em várias categorias, por exemplo, tem indicador de risco para ele? Tem. Ele está envolvido possivelmente com fraude, corrupção ele não tem nada, narcotráfico também não, crime é alta probabilidade, terrorismo não é PEP, pode estar envolvido com lavagem de dinheiro. Então, aqui é um indicador de indício, né? É um indício de fornecedores. Aqui eu coloquei o CEP e ocultei o dado do fornecedor, obviamente. Então, aqui é o meu mapa do Brasil. Quantos fornecedores eu tenho em cada região com algum tipo de problema. Então, se eu marcar esse cara que está aqui no Minas Gerais, por exemplo, ele já me traz a cidade que ele está. Se eu realizei pagamento, que bom, não realizei pagamento para ele ainda. E eu tenho gente aqui também no sul do Brasil, inclusive empresas que eu já realizei pagamentos. Ó, essa empresa aqui é uma empresa que está na categoria de risco e ela é um PEP, tem algum relacionamento com PEP, e eu operei com essa empresa um total de 2.300.000, e desses 2.300.000 eu já paguei 1.900.000, ou seja, fiz medições no meu sistema de liberação de 2.300.000, e desses 2.300.000 já gerou 1.900.000 de pagamento. Então, num possível problema amanhã, num litígio amanhã de corrupção com esse fornecedor, essa é a minha materialidade. E é com isso que nós usamos de volta para levar para aquele dashboard de risco. Essa materialidade é alta, média ou baixa, com base nesse tipo de teste. Então, aqui era uma ideia só rápida para vocês olharem, analisarem um pouco de como nós trazemos esses resultados dos cruzamentos. Bom, eu estou preocupado com o tempo. Eu queria aproveitar e voltar aqui para a nossa apresentação e falar agora um pouquinho, já estamos chegando ao final para abrir para perguntas, falar um pouquinho do que vem pela frente,
a gente vai estar no Congresso Internacional da LEC, assim como nós estaremos também no Congresso Internacional do Combrai, ambos serão em novembro, e queria também convidá-los a participar do nosso evento. A Galvanize tem um evento que foi o primeiro evento de GRC realizado por uma empresa independente. Nós começamos em 2006, já está no 15º ano, chamado Integrity Forum. Esse ano, por conta da Covid-19, nós temos no formato live. Já tivemos todas essas empresas participando, a Unigel, Neoenergia, Grupo Moura, Suzano, Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso, Operador Nacional do Sistema Elétrico, Furnas, Claro, e agora teremos as próximas lives até o dia 30 de julho, a Ouro Fino, Brookfield Brasil, ArcelorMittal, Ering, o grupo das meninas do Compliance, o Compliance Woman Committee, a Le Biscuit, Grupo Algar, Grupo Ser e Sebrae. Então, quem tiver interesse, acesse nossa página galvanize.com.br, lá vocês vão ver Integrity Forum, inscreva-se, ele é transmitido online no YouTube, ok? Todas as terças e quintas-feiras, às 17 horas. Perfeito. Bom, então eu queria aproveitar, antes de concluir a nossa live, por conta do nosso tempo, fazer aí um último convite. Nesse momento está ocorrendo a live da Ouro Fino, o diretor de Auditoria, Riscos e Compliance. Na próxima quinta-feira, no Integrity Forum Live, nós teremos a Brookfield Brasil, apresentando monitoramento de fraudes para a América Latina, de todo o grupo Brookfield, usando Data Analytics da nossa plataforma, e tantos outros que virão nas próximas semanas. Eu queria agradecer ao Peterson, a LEC e todos que estiveram presentes conosco até esse momento na nossa live. Essa live nós estaremos depois postando no nosso canal no YouTube, Galvanize Brasil, para aqueles que não puderam participar ou que vocês queiram compartilhar. Eu fico à disposição. Agradeço a todos mais uma vez, ao Peterson e todo o time da LEC pela organização desse evento. Muito obrigado a todos e até a próxima.